Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de como se posicionar e qual é a minha visão com relação a uma das semanas mais importantes, tanto para o mercado cripto quanto para o mercado de capitais como um todo. Eu vou me basear aqui em cima da minha newsletter que eu soltei hoje mesmo, na segunda-feira, para a gente falar um pouquinho e dar uma olhada nos gráficos para eu passar aqui a minha conclusão final. Então já deixa aquele dedo no like na confiança, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Então essa semana ela será marcada aí por dois grandes fatores, né, ou eventos, sendo o principal agora no dia 5, na terça-feira, que é com relação às eleições americanas, e também na quinta-feira, no dia 7, com relação à decisão da taxa de juros pelo Banco Central Americano, o Fed. Então, basicamente, no dia 5, a gente tem uma correlação muito positiva, onde quando o Trump se torna o favorito para o mercado, né, em levar as eleições, o Bitcoin sobe. Ao contrário, também é verdade. Quando o Trump começa a perder um pouco de força e a Kamala Harris começa a ganhar mais força, o Bitcoin cai. Então isso traz para nós uma conclusão muito clara de que o favorito para o mercado de criptomoedas é o Donald Trump, tá? Então aqui a gente pode olhar isso com mais clareza, olhando, né, e ponderando por esse gráfico. Então este gráfico aqui acima mostra a quantidade de pessoas que estão apostando a favor da vitória do Donald Trump, onde ele já chegou a ter quase 70% dessa margem contra os quase 30% da Kamala Harris. Entretanto, nesses últimos dias, conforme mais pesquisas vão saindo e vai se aproximando mais da data oficial, a gente percebe que esse distanciamento todo, ele vem efetivamente fechando. Se eu acredito, não acredito, aí esses são outros 500. O que acontece é que aqui é um mercado de apostas, onde as pessoas efetivamente colocam dinheiro naquilo que elas estão acreditando. E na minha opinião, isso aqui é muito mais assertivo, apesar de não ser assertivo, mas é melhor do que efetivamente um boca de urna que pode ser manipulado ou as pessoas dizem basicamente qualquer coisa, né? Aqui a gente está falando ao menos de capital, né, de dinheiro que está sendo, entre muitas aspas, aplicadas ali, né, no caso, apostado. E aí a gente percebe a correlação muito positiva entre quando o Trump vai se tornando favorito e a valorização também do mercado cripto. Quando o Trump perdeu um pouco dessa margem, a gente percebe que também houve essa correção dentro do mercado. Então, o posicionamento do mercado é muito claro, o mercado quer sim que o Trump leve essa eleição, tá? Então, o Trump tem se mostrado aí um posicionamento mais favorável às criptomoedas do que o Harris. E é por isso que o mercado cripto está precificando a vitória do Donald Trump, tá bom? E por que isso? Só para a gente fazer aqui uma contextualização breve. O principal motivo é justamente porque a Kamala Harris nada mais é do que uma continuação do governo Biden. E o governo Biden foi um governo marcado por muita regulamentação jurídica desfavorável às criptomoedas, onde o principal responsável é o presidente da SEC, que é o equivalente à nossa CVM aqui no Brasil, tá? Então, a gestão da SEC estava aí sobre os cuidados de Gary Gensler, tá? Então, ele já se posicionou de forma desfavorável ao universo das criptomoedas, já trouxe alguns posicionamentos onde parece-me que o mercado de criptomoedas é um mercado apenas para lavagem de dinheiros, crimes e evasão de divisas. Então, isso é algo que o governo da Kamala Harris, do Biden e afins carregam consigo, né, dentro do DNA. Então, o Donald Trump já se posicionou inúmeras vezes a favor das criptomoedas, tem um percentual de votos muito relevantes dentro desse mercado, nenhum político é bonzinho, mas ele é com certeza o favorito do mercado. Então, o mercado cripto está dizendo para nós que ele interpreta da seguinte forma: vitória de Trump, potencial de alta no Bitcoin; vitória de Harris, possível queda no Bitcoin. E por que que eu digo possível e não potencial ou certeza absoluta de queda, tá? Porque essa é uma visão muito curto-prazista com relação às eleições agora e como o mercado vai performar e reagir isso no dia ou na semana. Porque quando a gente olha para médio e longo prazo, e principalmente por ciclo, o Bitcoin ele tende a ser um ativo completamente apolítico que caga, né, para essas regras desses burocratas, e ele sempre tende a se beneficiar inclusive do caos. Então, se a gente for ponderar que a Kamala Harris leva essas eleições e que a gestão dela seja mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V do que foi a do Biden, ou se não pior, não tem problema, porque o Bitcoin ele tende a ser, vamos fazer uma analogia aqui, um grande buraco negro que absorve basicamente toda a liquidez do mercado. O ponto crucial é com relação ao que vem depois, que é a taxa básica de juros, que aí sim é um fator importantíssimo para o Bitcoin
ter ali, eventualmente, liquidez para continuar subindo, tá? Então, só para recapitular aqui e finalizar esse assunto das eleições, é que, independente de quem ganhe, no médio e longo prazo, o mercado cripto é para cima, tá? O Bitcoin é para cima. Aqui a gente pode ver pelas linhas vermelhas nesse gráfico abaixo, que é basicamente quando houve o resultado de cada eleição, desde 2012, 16 e 20. E dentro dessas três, né, desses três resultados, a gente teve tantos políticos democratas quanto republicanos, ou seja, tanto de esquerdas quanto de direitas. E independente de quem levou as eleições para casa, o Bitcoin em seguida ele subiu, ele valorizou. E não só o Bitcoin, o mercado de capitais como um todo. E por qual motivo? Justamente previsibilidade, tá? Então as eleições, até o momento das eleições, tudo é muito imprevisível. A gente não sabe se político A ou político B vai levar as eleições para casa. E cada político tem uma forma de agir. O mercado precisa entender quem é que vai, né, ficar ali nos próximos 4 anos para poder tomar uma decisão racional baseada no que possivelmente vai acontecer. Então, quando tem essa previsibilidade, o mercado começa a colocar e a jogar capital, porque ele já entende mais ou menos como que vão ser as regras do jogo daí em diante. E com o Bitcoin é a mesma coisa. A regra do jogo do Bitcoin é valorização por ser um ativo escasso que consegue absorver todo esse excesso de liquidez do mercado e as cagadas dos políticos, tá? Então, o Bitcoin é um ativo que se beneficia também do caos. E aí, por fim, como eu estava comentando, o segundo ponto importantíssimo é com relação agora no dia 7, na quinta-feira, ali a reunião do Federal Reserve, que será marcada aí muito provavelmente por cortes na taxa de juros, tá? O consenso agora para a próxima reunião é de quase 99% de ter aí um corte de 25 pontos bases em cima dos juros atual, tá? E o interessante vai ser com relação após, basicamente, né, esse corte que já é quase que um consenso absoluto, mas como que o presidente do Fed, o Jerome Powell, vai se posicionar, como que será o discurso dele, porque a gente teve alguns dados aí bem interessantes, como, por exemplo, dados de emprego, o famoso payroll, que veio muito fora do consenso de mercado. Então, possivelmente, com esse mercado mais aquecido e as expectativas da inflação em linha com o consenso do mercado, pode ser que isso abra uma margem aí, eventualmente, para a gente ter mais clareza que vão haver mais cortes de juro no futuro, tá? E corte de juros é algo extremamente positivo, porque acaba tirando aquele capital que está preso dentro do mercado de renda fixa como um todo e começa a migrar para o mercado de capitais, não só bolsa de valores, mas como economia real, tá? Então é muito bom quando corte, né, quando há esse corte de juros na economia. E aí aqui só para a gente trazer uma clareza com relação a como que está desenhado esse cenário, tem aqui a probabilidade de corte na taxa de juros nos Estados Unidos por reunião. Então, a próxima, como eu comentei, é quase 99% do mercado em consenso que há esse, né, haverá esse corte de 0,25, ainda para mais uma reunião aqui em 2024, em dezembro de 24, mais um corte de 25, já é um consenso de quase 80%, e ainda em 2020 a gente tem aí mais algumas reuniões que possivelmente vão seguir aí com esse caminho de corte. Obviamente que daqui em diante a gente vai ter uma volatilidade e uma imprecisão maior por enquanto, mas quando sair o resultado das eleições, isso aqui tende a dar uma estabilizada, pelo menos para as reuniões iniciais de 2025, porque você pode perceber que o mercado está muito incerto com relação a será que vai haver um corte de 25 ou depois não vai haver nenhum outro corte, né? Então tá 47 para um lado, 43 para o outro. Então, possivelmente o mercado como um todo está esperando essas eleições, tá? Então, só para concluir, à medida que o crédito se torna mais barato, que é definido pelos juros, né, a taxa básica de juros aqui pelo Banco Central, o fluxo de capital tende a buscar ativos de maior risco, o que beneficia Bitcoin e o mercado cripto. Então, pessoal, basicamente esses são os dois grandes eventos que vão ocorrer nessa semana e que possivelmente vão ditar aí o restante do mês, pelo menos, tá bom? Então, a minha posição atual é: continue comprando Bitcoin, o ciclo ainda é muito positivo, as altcoins estão extremamente descontadas. Pode ser que a gente tenha aí uma realização de curtíssimo prazo, mas ainda o cenário é positivo e o corte de juros ainda está precificado para ocorrer, tanto ainda no restante de 2024, quanto início e final de 2025. Então, Bitcoin tende a se beneficiar como um todo, tá bom? Então, um forte abraço, deixa aquele like e até mais.